Ontem a luz se apagou e no meio desse caos, algo curioso começou a acontecer. Pais brincando com seus filhos no parque ao invés de olhar no celular. Vizinhos conversando nas varandas. Famílias acendendo velas e olhando nos olhos enquanto falavam. Livros sendo abertos e lidos. De repente, em meio a tanta escuridão, surgiram luzes que há tempo não acendíamos. A presença, a conexão. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência que foi, no mínimo, surreal. Ontem vivemos um apagão, mas não um simples corte de energia na nossa rua ou no bairro. Foi geral. Boa parte da Espanha ficou sem luz, Portugal também e até uma parte da França. Foi a primeira vez que vi a nossa cidade completamente escura. E olha que isso não é exatamente novidade pra gente, né? No Brasil a gente já passou por situações parecidas várias vezes. Mas aqui foi diferente. Foi assustador. Vou contar como tudo aconteceu. O dia começou tranquilo. Tinha dentista às 10h50 da manhã. Fui lá, deu tudo certo. Depois da consulta, passei no mercado, mas só peguei o básico. Porque vela, lanterna, pilha e fósforos, isso a gente já tinha estocado em casa. Tudo graças ao Jackson. Sim, ele mesmo. Sempre que ia no mercado ele trazia essas coisas. Vai que um dia precisa. Pois é, ontem precisou. E como precisou. Inclusive, esse rádio de pilha. O Jackson encontrou esse rádio numa obra enquanto ainda trabalhava de construção. Daí ele trouxe esse radinho para casa. E geralmente nós usamos ele quando decidimos pintar um cômodo aqui de casa. Mas ontem ele virou a nossa única fonte de notícia. Cheguei em casa por volta das 11h30. O Jackson que ficou com a Cecília enquanto eu fui no dentista e quando eu cheguei nós almoçamos juntos. As crianças estavam na escola. 12h30 em ponto, Jackson saiu para trabalhar. E 1 minuto depois, a luz simplesmente caiu. Eu achei que fosse só aqui em casa. Daí eu fui lá fora, olhei o disjuntor para ver se tinha alguma coisa errada e estava tudo normal. Atrás da nossa casa começou uma obra e eu achei que pudesse ter sido alguma coisa por lá. Mas aí eu peguei no celular e não tinha sinal. Do nada apareceu uma anteninha em cima colocando SOS. Daí eu cliquei e apareceu o planeta Terra. E nesse planeta Terra focou somente na Espanha e estava tudo escuro. Foi aí que eu me alertei e pensei: algo maior está acontecendo. Daí automaticamente eu corri para tentar falar com o Jackson, tentei ligar, tentei mandar SMS e nada de resposta. Saí na rua para ver se eu via algum vizinho e não tinha ninguém, mas depois de alguns minutos chegou o vizinho que mora na frente da nossa casa e a vizinha da casa dele e eu percebi que eles estavam conversando exatamente sobre isso. Daí eu saí e fiquei escutando a conversa, né? Daí eles olharam e perguntou se eu tava preocupada com a luz. Falei que sim e perguntei se eles tinham luz. E eles falaram que não era só a gente, que era toda a Espanha. Foi nesse momento que eu percebi que algo sério estava acontecendo. As crianças, como eu disse para vocês, estavam na escola. O horário normal de aula é das 9 às 2. Só que os meus filhos, eles saem às 2 horas, mas eles vão pro comedor. E como a escola que eles frequentam tá 5 minutos da minha casa, se eles tivessem que ir pro comedor, ia ficar mais distante. E aí eu pensei, vou buscar as crianças, nem vou mandar eles pro comedor, porque se agora mesmo eu tô sem notícia, tô sem saber de nada, se eu levasse eles pro comedor, ia ser muito pior, porque eles iam estar longe, eu não ia saber o que tá acontecendo, não iam conseguir entrar em contato comigo, então eu decidi não deixar eles ir pro comedor. Pensei, melhor trazê-los e ter eles por perto do que algo pior acontecer. A luz não voltou durante o dia inteiro, mas graças a Deus o clima estava ótimo, uma temperatura agradável, então eu tentei encarar com leveza, desacelerar forçadamente, sabe? As crianças ficavam me perguntando coisas, daí eu fiz de tudo para não passar medo para eles, porque na verdade, gente, não é que a gente passou aquele medo, sabe? Não foi exatamente assim. Me fez pensar nas pessoas que passaram a enchente em Valência, porque lá realmente foi muito pior. Lá eles ficaram sem luz, ficaram sem água, mas tinha chuva, tinha enchente, né? As coisas sendo levadas. Então, com certeza, foi muito pior. Eu, comentando com o Jackson, disse que o que a gente passou foi um belisquinho. Foi só pra gente
abrir os olhos. E o Jackson ontem foi trabalhar em uma cidade vizinha chamada Talavera de la Reina, que está dentro de Toledo. Está mais ou menos da nossa cidade umas 2 horas, ou até mais. Quando eles chegaram lá por volta das 5h15 da tarde, já tinha luz e um pouco de sinal de internet. E foi aí que ele conseguiu entrar em contato com os nossos familiares que com certeza estavam super preocupados, porque assim, gente, conforme eu escutava o rádio, né, as pessoas falando do rádio, muita gente começou a especular muitas coisas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, dizendo que poderia ter sido um ataque cibernético e blá blá blá. Então, automaticamente a nossa preocupação focou nos nossos familiares do Brasil, porque a gente aqui estava bem, mas como que eles iam saber? O Jackson falou com eles, tranquilizou, né? Disse que estávamos bem. Ele tinha internet porque ele estava numa cidade onde já tinha luz, mas que provavelmente quando ele chegasse aqui na nossa cidade não teríamos internet, não teríamos luz. Ele chegou em casa umas 8 horas da noite e ainda estávamos sem luz. Não foi só a energia que acabou não, tá, gente? Nós ficamos sem água também. Graças a Deus, na semana passada, o Jackson fez um estoque. Ele comprou leite, ele comprou água. E todas as vezes, como eu falei, ele sempre compra essas coisinhas que a gente sempre acha que não vai precisar. Eu tenho estoque de vela, eu tenho estoque de fósforo, temos bastante lanterna. Não só lanterna, também temos luzinhas assim que a gente comprava para pôr no quarto das crianças, que são a pilha. Então foi o que realmente nos ajudou. Graças a Deus nós temos um fogão a gás. Normalmente todas as casas aqui têm fogão a indução, o que leva a ser um fogão elétrico. Então foi o que nos ajudou. Conseguimos fazer comida normalmente. Gente, eu fiz até sopa. Entrei em contato com algumas amigas que estão aqui e elas também não conseguiram fazer comida. Tinha amiga que não tinha absolutamente nada em casa. Uma amiga dela ajudou ela, né? Levou comida para ela e foi o que realmente ajudou ela naquele momento. Mas também, ao mesmo tempo, ficamos pensando em quem não tinha acesso a isso. Fogão elétrico, falta de água, falta de comunicação. É desesperador. Chegou a madrugada. Colocamos as crianças para dormir por volta das 10h30. Eles estavam bem cansados, então a escuridão não foi um problema. Lá para as 3h30 da manhã, a Heloísa acordou chorando, dizendo que estava com medo, que não podia ver nada, porque realmente, gente, que nem eu amo dormir no escuro. Mas assim, você abrir e ver uma luz, dá um alívio, né? Você sabe mais ou menos onde você está. Mas ontem, literalmente, gente, a cidade estava totalmente escura. Eu nunca vi isso acontecendo aqui. A gente deu muita dó. Porque assim, a gente até consegue passar por isso, né? Somos adultos, nós entendemos o que está acontecendo. Mas as crianças não. Então o desespero bate por conta deles, né? Porque a gente, além de tentar cuidar da gente, eles são exceção e queremos protegê-los, né? Então a gente vê que nada tá no nosso controle. Aí eu peguei um abajurzinho que tinha, que ele é ligado à pilha, coloquei, daí ela dormiu tranquilamente. Passou alguns minutos, ela me chamou de novo, dizendo que estava com dor de ouvido. Daí nós descemos, fomos pra sala, eu tenho uma bolsinha onde tá todos os medicamentos, mediquei ela, coloquei ela na cama, daí sim, ela dormiu normalmente. Antes da Heloísa me acordar, eu estava dormindo normalmente e eu despertei. E me deu assim uma angústia, porque tava tudo escuro, né? E na hora veio os nossos familiares na minha cabeça. Porque eu fiquei imaginando, meu Deus, e se essa luz não voltar? E se a gente ficar mais dias sem luz? Como é que eles vão saber da gente? Como que vão saber se a gente tá bem ou não? Sabe, eu já fiquei imaginando o desespero deles, de querer ajudar e não poder fazer nada. Ontem a gente estava literalmente sem saber de nada, né? E as notícias que chegam no Brasil é totalmente ao contrário, né? As pessoas põem muito medo na internet. Então essa foi a minha angústia, eu fiquei bem, bateu bem um desespero mesmo. Aí eu orei e pedi para que Deus nos trouxesse a luz de volta. Mas ao mesmo tempo eu agradeci, né? Porque foi um momento que o tempo estava muito bem, tipo assim, a gente deitou, a gente não sentiu frio, sentimos até calor, pra falar a verdade. E fiquei imaginando se fosse no inverno, né, se fosse numa temperatura baixa, a gente ia passar frio na casa, não íamos ter gás para poder aquecer a nossa casa.
Então poderia estar chovendo. Então tudo isso, gente, temos que ver também com uma coisa boa, né? Por mais que passamos medo, né? Tivemos um momento de desespero, também achar uma luz, né? Ver que Deus está com a gente, que Ele tem o controle de tudo e se apegar somente a Ele. E imaginar tudo isso no escuro, para mim foi a pior sensação. Nunca tinha passado por isso em toda a minha vida. E aí, o que percebemos? Nós, seres humanos, não estaremos completamente preparados para isso. Às 4h03 da manhã, a luz finalmente voltou. Graças a Deus, estamos todos bem. Com certeza poderia ter sido muito pior e não foi. Então, que a gente possa ter mais consciência, preparar minimamente o nosso lar e os nossos filhos. Porque imprevistos assim, infelizmente, pode acontecer. E não custa ter uma lanterna, uma vela, uma pilha e mais ainda, ter calma e fé. Obrigada de todo o meu coração por vocês me ouvirem até aqui. Espero que essa história também sirva como alerta e como gratidão. Por fim, meu conselho: se apegue em Deus, porque quando tudo falha, quando a luz some, quando o sinal desaparece, só Ele permanece. Só Ele pode nos dar a verdadeira proteção, a paz que o mundo não oferece. A segurança que a gente realmente precisa vem dele. E é nisso que eu me apoio. Um beijo, até a próxima e, se Deus quiser, com luz.